A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo ao canal Momento com Deus de Fé em Fé. Que Deus possa estar te abençoando e te alcançando através deste canal, que você possa se voltar para o Senhor, que você possa buscar Ele de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua fidelidade e obediência. Salmo 46, versículo 11 diz assim: O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Sabe o que isso significa? Que nós não precisamos retroceder, que nós não precisamos desistir, que nós não precisamos e não podemos olhar para trás. Porque o Senhor dos Exércitos, olha que coisa linda, não é? O Senhor dos Exércitos, isso significa que Deus não perde batalha. Isso significa que você tem Deus do seu lado. Então por quê? Por que querer parar? Por que querer desistir? Se o Senhor dos Exércitos está com você, se o Senhor dos Exércitos já garantiu a sua vitória, você só precisa continuar perseverando, você só precisa continuar olhando para frente, prosseguindo, sem olhar para trás, porque o olhar para trás pode te paralisar no meio do caminho. E o caminho que Deus fez para a gente trilhar, para a gente caminhar, não foi feito pela metade. O que Deus tem para nós não está na metade. O que Deus tem para nós é algo completo. O que Ele começa, Ele termina. E é tão provável isso que Deus não permite que a gente desista. Porque se a gente for olhar para nossas fraquezas humanas, meus queridos, se a gente for olhar para os problemas, para as dificuldades, para as muralhas que se levantam contra nossas vidas, para os leões que rugem contra nós, a gente para, a gente desiste. Porque na nossa visão humana não tem saída, na nossa visão humana nós não vamos conseguir, na nossa visão humana acabou, não dá mais, vou parar, não é assim? Mas se nós nos lembrarmos que o Senhor dos Exércitos está conosco, aí não tem muralha, não tem rugido de leão, não tem tempestade, não tem levantes, não tem perseguições, não tem passado, não tem nada. Nós vamos conseguir vencer. O Senhor dos Exércitos está conosco. E Ele não é da terra. Ele está conosco, mas Ele não é da terra. Ele está no céu. Deus está no céu, está sentado no trono de glória e reina para sempre. E Ele nos vê, conhece as nossas dores, conhece as nossas fraquezas, sabe dos nossos sonhos, conhece os nossos desejos, conhece os nossos medos, conhece tudo, porque foi Ele que nos fez e Ele está conosco. Então, lógico que a falta de ânimo vai vir, o querer desistir vai vir, sabe? Vem na mente, não vou conseguir, Senhor me ajude. Isso, chame pelo Senhor. Declare com a sua boca, o Senhor dos Exércitos está comigo. Tá difícil, mas o Senhor dos Exércitos está comigo. Eu não sei se eu vou conseguir, mas o Senhor dos Exércitos está comigo. Meu Deus, levantou tantas pessoas contra a minha vida. O Senhor dos Exércitos está comigo. Senhor, estou tão fraquinha, Senhor. E agora? Jesus, não estou vendo saída. O Senhor dos Exércitos está comigo. Comece a declarar em alta voz que Deus está com você. Mas eu não estou vendo, irmã, porque está tudo tão difícil. Eu não sei se eu vou conseguir. Lembre-se de que o Senhor dos Exércitos está com você. E não precisa você vê-lo. Você só precisa confiar e crer que Ele está com você. Se você crer, tenha certeza, você verá a glória de Deus. Porque Deus não trabalha em meio à incerteza, em meio à dúvida. Deus não trabalha na incredulidade. Deus trabalha na certeza. Deus trabalha quando a gente crê e acredita que Ele está conosco. Porque para Deus nada é impossível. Os nossos problemas, as nossas dificuldades, eu costumo dizer, não muda Deus e nem limita o poder que Ele tem. Porque Deus não tem poder, Ele é o próprio poder.
Então nada pode limitar o Senhor, nada pode parar Ele, nada pode diminuir quem Ele é. Ele é e ponto e acabou-se, Ele é Senhor. Então comece a declarar: Senhor, Tu estás comigo, Deus. Deus, está tudo tão difícil, mas aí é mesmo nessa dificuldade que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor vai me dar vitória. Eu sei que eu vou conseguir, porque o Senhor dos Exércitos está comigo. Se você começar a declarar isso, tudo vai mudar. Não vai mudar as coisas, vai mudar você. Você vai ficar mais forte, você vai ficar mais alegre, você vai ficar mais animado. Deus vai te fortalecer. Não pense que o declarar todos os dias de Deus na sua vida não vai mudar bem materiais, não vai mudar pessoas, não vai mudar você, vai mudar a sua pessoa. Então comece a declarar que Deus está com você e comece a andar com Deus. Porque Deus só está nas nossas vidas quando nós estamos na sua palavra, quando nós estamos praticando os mandamentos do Senhor. Aí Deus está conosco. É a certeza de que Ele estará conosco. Amém? Vamos começar a ler o capítulo do livro de Gênesis. Hoje nós vamos estar lendo o capítulo de número 21. Mas sempre eu gosto de estar trazendo aqui uma reflexão, uma meditação para os nossos corações, porque o Senhor é uma fonte de água viva dentro de nós. A palavra do Senhor, ela pode mudar tudo dentro de nós. Ela pode tornar uma terra seca em abundância. Amém? Vamos começar a ler o livro de Gênesis. O capítulo de número 21 do livro de Gênesis tem o título: O Nascimento de Isaque. Diz assim: E o Senhor visitou Sara, como tinha dito, e fez o Senhor Sara, como tinha dito. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho, na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascerá, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando era da idade de 8 anos. De 8 dias, na verdade. Quando era na idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo para rir. Todo aquele que ouvir se rirá comigo. Disse mais: Quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Agar e Ismael são mandados embora. E viu Sara que o filho que Agar, a egípcia, tinha dado a Abraão zombava. E disse a Abraão: Ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. E apareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: Não parece mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. Então ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: Que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do moço desde o lugar onde está.
Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, no qual foi encher o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus como o moço que cresceu e habitou no deserto, tornando-se flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito, aliança com Abimeleque. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque ficou o príncipe do seu exército. Falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto. Segundo a beneficência que te fiz, me farás a mim e a terra onde peregrinaste. E disse Abraão: Eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu a Abimeleque por causa de um poço, de água, que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Então disse Abimeleque: Eu não sei quem fez isto, e também tu não mo fizeste saber, nem eu ouvi, senão hoje. E tomou Abraão ovelhas e vacas e deu-as a Abimeleque. Assim fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão, porém, à parte sete cordeiros do rebanho. E Abimeleque disse a Abraão: Para que estão aqui estas 7 cordeiras que puseste à parte? Para quê? E disse: Tomarás estas 7 cordeiras de minha mão, para que sejam em testemunho que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ambos juraram ali. Assim fizeram aliança em Berseba. Depois se levantou Abimeleque e ficou príncipe do seu exército, e tornou-se para a terra dos filisteus, e plantou um bosque em Berseba, e invocou lá o nome do Senhor Deus eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus por muitos dias. E aqui termina a leitura do capítulo de número 21 do livro de Gênesis, que é composto por 34 versículos. Amém, meus queridos? Que você possa ler, estudar, meditar na palavra do Senhor. E o Senhor vai revelar coisas grandes para a sua vida. O Senhor vai se revelar a você. Tenha uma boa tarde na paz do Senhor. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus projetos e os seus sonhos. E sempre tenha no seu coração que a sua confiança deve e precisa permanecer e estar somente em Deus, porque Ele sim nos ama e tem grandes coisas para conosco. Fiquem na paz do Senhor e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Deus vos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.